Está entrando no ar o Bate-Papo com Notícias, o programa do Portal Piauí Hoje no YouTube. Confira os destaques com o jornalista Luiz Brandão e os comentários do cientista político Roberto John. Olá, amigos do portal piauihoje.com. Nós estamos iniciando mais um Bate-Papo com Notícias, o programa de todas as tardes aqui pelo Piauí Hoje no seu canal no YouTube. Eu, Luiz Brandão, na apresentação, e meu amigo e professor jornalista Roberto John. Tudo bom, professor? Tudo bom, uma segunda-feira cheia de notícias, né? Tanto Muita notícia. local, nacional, estadual. Notícias tem umas boas, tem umas nem tanto, né? Não tanto, é. Lembrando aqui que nós estamos novamente vivendo sobre muitas chuvas nesse momento, muita chuva em Teresina, o que é muito bom, tá certo? Agora eu queria começar o nosso programa de hoje, professor, tratando aqui de uma informação que me foi dada hoje pela manhã pelo prefeito Silvio Mendes. O prefeito me informou que passado esses 30 primeiros dias da gestão dele, né? Ele no comando da prefeitura de Teresina, ele me disse que a situação da administração municipal é ainda pior do que ele e a equipe dele imaginavam. Segundo o prefeito, a cidade foi deixada em um verdadeiro colapso financeiro e estrutural. A equipe do prefeito, até agora não conseguiu sequer saber o tamanho da dívida da prefeitura de Teresina. Quer dizer, até agora, um mês depois, a prefeitura estava tão desorganizada que a equipe do novo prefeito ainda não consolidou a dívida do município. Roberto. Ele fala numa situação muito séria de não poder mensurar uma crise deixada por uma administração. É muito grave, além da questão que é como se ele fala como se fosse uma reconstrução da cidade do ponto de vista administrativo, financeiro, né? Então, quando se fala numa crise estrutural, é porque todos os setores, todas as áreas estavam em situação deplorável do ponto de vista administrativo, financeiro. Desmonte total. Desmonte total. Vamos dizer, incompreensível, né, que uma administração com tanta gente, o próprio prefeito, a gente sabia de algumas situações dele de dificuldade, mas tinha uma equipe. Como que deixam chegar numa situação dessas? É muito triste. A antiga gestão, viu, Roberto? A antiga administração ficou marcada por problemas graves. Eles deixaram uma falta de pagamento de credores e fornecedores. E ficou um caos generalizado na saúde, no transporte e na limpeza pública. O prefeito Silvio Mendes informou que, entre as primeiras ações do novo governo, ele destacou a realização de mutirões para a limpeza da cidade e a convocação de empresas para fornecimento de remédios para os hospitais do município, Roberto. Está faltando até de pirona. É muito grave, porque ele já, na questão do ônibus, está em torno de 200 milhões o débito, né? Quando ele vai agora aprofundando mais essa apuração da situação como ficou a prefeitura, está orçado, ele não tem nem a quantidade real de quantos milhões de, Foi o que ele me disse de hoje. débito, né? Então, é uma situação que vamos dizer, precisa ter uma forma, né, de punição, não sei, é muita irresponsabilidade, além de ter essa questão de que ele ainda está mapeando, né, toda a situação deixada para depois procurar recursos financeiros, seja no Estado, seja na União, e ninguém sabe como é que vai ser resolvido. A crise financeira na prefeitura não é novidade, né? Desde 2001, aqui no portal Piauí Hoje, a gente vem noticiando essa crise financeira. E uma prova disso foi a troca constante de secretário de Finanças. Praticamente tinha um secretário a cada 3 meses. Cada 3 meses. E isso também desestabiliza qualquer gestão, não é verdade? Isso é de chamar a atenção, né? Porque essa instabilidade toda, por culpa de quê? E por quê, né? Tinha muita interferência, dizem, né? Não sei, que eu não participei, não estava lá, mas que tinha muita interferência dos filhos, de parentes do prefeito e de pessoas com outros interesses. Outros interesses, né? Isso começou logo no início da gestão. E a gente sabe que teve alguns problemas logo no início da gestão e houve defecções depois Foi tendo mudança direta e interferência real no primeiro momento de governabilidade, né? O prefeito era quase uma rainha da Inglaterra, né? Não sabia nem o que estava acontecendo. Depois o filho vem e passa a ser o prefeito, de fato. O prefeito ou o primeiro-ministro. Aí a coisa... Os descontentamentos começaram a andar.
A situação é tão grave nas finanças da prefeitura. Pra você ter uma ideia, na semana passada o prefeito Silvio Mendes já tinha informado, né, tinha falado, inclusive aqui no portal Piauí Hoje, nós publicamos, que a dívida só com as empresas de ônibus, só uma das dívidas da prefeitura com as empresas de ônibus. Essa dívida estava em torno de 200 milhões, né? Dentro desse cenário, o prefeito declarou que a prioridade da sua gestão será resolver essa crise no transporte, resolver o caos na saúde e colocar esse equilíbrio nas finanças do município. Portanto, aí, situação séria na prefeitura. Um mês depois da nova gestão, o caos ainda não conseguiu ser debelado e não se sabe nem quanto é a dívida real da E prefeitura. agora vamos esperar amanhã ser a posse, né, da nova diretoria da Câmara, ver Tá. se tem condição desses governadores ter Vereadores. certo dos vereadores, né? Tentar ver uma forma de como Ajudar? ajudar com medidas administrativas, mas também legais e também legislativas, para ajudar a saída do caos. O problema é tentar tirar a cidade da situação que se encontra. A cidade realmente parece que passou uma bomba, foi um bombardeio aqui, né? Parece que nós estávamos vivendo uma guerra. Bom, mudando de assunto aqui, Roberto, um outro caso revoltante que aconteceu em Teresina foi mais um assassinato de uma mulher, né? Coisa terrível, mais um feminicídio. Uma jovem de 38 anos, Michele Sales Silva, ela foi morta a tiros no domingo, né? O crime aconteceu na casa dela, lá na Vila Carolina Silva, ali na região do Promorá, na zona sul de Teresina. O suspeito de matar a mulher era o próprio ex-companheiro, né, namorado, que viveu com ela, tinha lá um romance com ela. O suspeito é o agente socioeducativo Marcondes Luiz de Oliveira. Quer dizer, um cara da segurança, né? Trabalhava no serviço de segurança. Ele foi encontrado morto ao lado de uma motocicleta às margens do Rio Puti, no bairro Putivelo, na zona norte da capital. Ele teria tirado a própria vida depois de ter matado a ex-companheira. Lá, o Marcondes não aceitava o fim do relacionamento imposto pela Michele Sales da Silva. Pois é, não deu certo, o cara foi lá e não se conformou e matou. Mais uma coisa revoltante, né? Coisa do machismo estrutural, né? Do machismo estrutural e também uma certa impunidade. Essa questão do feminicídio deve ser tratada de outra forma, porque havia uma certa leniência ou então uma falta de punição mais severa e mais imediata, né? Você tinha algumas medidas só de afastamento da vítima, da violência, essas coisas assim, tornozeleira eletrônica e tal, mas o crime continua. Precisa endurecer. Precisa endurecer mais e ter uma solução e a segurança para essas mulheres que vivem à mercê desses homens violentos que não admitem o fim do relacionamento. E a tendência disso, o resultado é o índice de feminicídio no Piauí aumentar cada ano, né? É aumentando, isso né? Muito negativo, né, do ponto de vista da segurança pública, da própria relação aumentando social. apesar de todos os esforços, de todas as lutas, todos os programas, né? Um caso que está chamou a atenção, inclusive, da mídia nacional ontem, no programa da Rede Globo, no Fantástico, o caso do envenenamento das crianças, na verdade, não só das crianças, o envenenamento de uma família inteira lá em Parnaíba. Esse caso está tendo repercussão nacional. Agora, a polícia conseguiu finalmente chegar, espera-se, né, que é o que está aí dito, está confirmado, é que o casal lá, né, o Francisco de Assis e a Maria dos Aflitos, que era um casal, eles estão sendo responsabilizados pelo envenenamento das pessoas. A Maria dos Aflitos foi presa no final de semana, né? Foi presa na sexta-feira, né? Ela é a matriarca da família envenenada e ela disse que agiu porque estava cega de amor. O que você acha? Amor pelo Assis. E veja bem, pelo Francisco de Assis, que é que seria o padrasto dos meninos, e avô, né? Que teria teria participado do envenenamento, né?
E o chocante é que ela está sendo acusada, a Maria dos Aflitos está sendo acusada também de participar de matar e de envenenar a amante, Maria Jocilene, que foi a última vítima fatal desse caso de envenenamento. Um negócio enrolado, né, Roberto? Caso de Parece um certo delírio, né? Uma coisa meia essa é uma história de cinema, uma de história de... cinema. Isso aí os historiadores, cineastas vão pegar como um caso terrível de serial killer, de situações que envolvem aspecto Filme psicológico, baseado em fatos fatos reais. reais, e também de uma certa atrocidade, né? Por conta de uma questão passional, você resolve simplesmente matar as pessoas sem nenhum Tem tipo de... outro componente aí. A informação é que o, o padrasto lá, esse senhor lá que está preso, o seu Francisco de Francisco de Assis, Assis. ele se baseou em instruções de um livro nazista, né, de revista, livros nazistas para tratar do envenenamento, saber como é que fazia o envenenamento, né? O que significa dizer que tem esse componente e tem um outro componente, que ele queria se livrar das crianças, que as crianças davam trabalho, que as crianças eram pobres, ele queria se livrar da mãe e das crianças, matando todos. Coisa de nazista mesmo, né, Roberto? Essas são uma consequência do que se fala sempre, do combate à ideologia e à divulgação do nazismo, das práticas que foram feitas em Auschwitz e em outros lugares na Alemanha, e que tinha tanto a questão do crematório, como fuzilamento em massa e também envenenamento. Então, é terrível que a pessoa tenha se inspirado, né, numa história tão drástica da humanidade, né, para assassinar pessoas. Isso requer também um nível de vigilância, de denúncia, de que a gente não possa permitir que esse tipo de pensamento, de atitude Prospere. prospere no Brasil e que haja realmente. Esse pode ser um caso isolado, mas tem inspiração na ideologia Sobretudo, nazista. muito espalhada, muito compartilhada agora, muito divulgado nas redes sociais. A gente vê cada dia surgindo mais grupos neonazistas, inclusive bandas agora, né? Bandas de rock com Inclusive, ideologia com nazista, liderança de um brasileiro, né? Inclusive, né? incluindo Na questão brasileiro liderando esses movimentos. movimento. É terrível, a Polícia Federal, as forças de segurança, a justiça precisa realmente. É, o que me chama a atenção mais esse episódio também é que as pessoas não levam em consideração a vida das pessoas, né? É como se fosse algo banal. O Essa fato. é a grande questão, né? Da banalização da morte, não tem um nível de sensibilidade, nenhuma empatia, é uma questão de uma brutalidade enorme, né? Das pessoas perderam o mínimo, né, de civilidade, de respeito, de solidariedade, de compaixão. É um conjunto E é um ainda. combo, né, E o pior é de que a maldade declaração diz que estava cega de amor, amor que mata. História é que essa? mata os outros, né? Então, Nós estamos aqui apresentando o programa Bate-Papo com Notícias, tratando ainda desse caso do envenenamento das pessoas lá em Parnaíba, a família inteira, Roberto. Tem 8 repercussão pessoas. nacional, né? Eu queria só fechar bem aqui e dizer o seguinte, que o casal Maria dos Aflitos e o Francisco de Assis, a Maria dos Aflitos foi presa no dia 31 de janeiro e Francisco de Assis foi preso no dia 8 de janeiro. Portanto, esse casal preso confessou as mortes de todas das crianças, da mãe das crianças, do irmão, do tio das crianças e desta amante da Maria dos Aflitos. Mas tem outro problema aí, né, Roberto? Na repercussão nacional aconteceram outros casos no É, país. há algum sentido de que há uma certa semelhança e também das pessoas imitarem, né, esse tipo de coisa. Aconteceu no Rio Grande do Sul, foram 5 pessoas que foram mortas, né? No Espírito Santo? Espírito Santo também, e esse Piauí. No Piauí foram 8. Não é É. brincadeira você pensar uma situação dessa. Porque as autoridades agora estão pensando numa regularização mais rigorosa, né? Já existe uma legislação, mas há a burla disso. Então, acho que Em relação ao quê? aos agrotóxicos e esse tipo de De venenos venenos vendidos vendidos em farmácia e coisa mais em lojas de material. material de rural também. Tem muito isso, que é o chumbinho e outras coisas mais, que é geralmente para matar ratos e outras coisas assim, e que as autoridades brasileiras de saúde e também de segurança estão procurando
regularizar isso de forma mais rígida e que vendedores e compradores sejam identificados, estoque, esse tipo de coisa, e também o uso. Tem que ter uma fiscalização mais rígida nessa questão do venda de venenos mesmo. Porque algumas pessoas podem partir para o crime usando isso, né? O fato é que o casal confessou lá a morte das pessoas lá em Parnaíba. Demorou muito, mas chegamos a uma... Lamentavelmente, né? E essa coisa de que o padrasto se inspirou em livro nazista, em coisas nazistas, isso é muito preocupante. Nós estamos apresentando o programa Bate-Papo com Notícias, o programa do Portal Piauí Hoje, em todas as tardes, aqui no canal do Portal, no YouTube. Pedir aos nossos internautas que nos ajudem a fazer o nosso trabalho. Curta aí os nossos vídeos, né? Se inscreva no nosso canal e ative aí o sininho aí embaixo para ajudar a gente a fazer o nosso trabalho. Você ativando o sininho aí, você não vai perder mais nenhum episódio do Bate-Papo com Notícias. E agora nós vamos falar, Roberto John, o presidente da República, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, recebeu na manhã desta segunda-feira os recém-eleitos presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, e do Senado, o senador Davi Alcolumbre, do União Brasil, lá do Amapá. Ele chamou essa reunião com os presidentes lá no Palácio do Planalto. O encontro foi realizado logo após a definição do novo comando do Legislativo Federal no Brasil. O presidente reforçou a intenção de manter uma relação de cooperação e estabilidade entre os poderes. Durante o discurso, Lula enfatizou que a parceria entre o Legislativo e o Executivo será baseada no compromisso com a democracia e na formulação de projetos de interesse coletivos do Brasil. O que você acha, Alberto? Primeiro, eu acho foi rápido, né? A eleição. Diferente, né? O presidente, da procura, a postura do presidente, né? Chamou para... mostra, inclusive, a pressa que o presidente tem de fazer esse acordo, essa concertação entre o Executivo e o Legislativo, Câmara e Senado, para que as coisas andem numa tranquilidade democrática, republicana, no sentido de que não haja pressão, de que não haja, vamos dizer, chantagem, esse tipo de coisa. Eu acho que foi uma conversa nesse sentido. E ele fala que essa fotografia é a concretização de um compromisso com a democracia. A fotografia dele com os dois presidentes. A normalidade de um país... Se tivesse essa fotografia para mostrar, né, Pedro? Exato. A normalidade dessa conversa tranquila e pacífica entre os dois poderes, cada um sabendo a tarefa que tem. Então, eu acho que o presidente demarca bem isso aí, né? No sentido de chamá-los para uma reunião imediatamente após a definição de quem vai comandar a Câmara e o Senado. E também hoje foram definidas as comissões. As comissões, né? Quem vai ficar quem? Quem vai ficar quem, né? Em cada setor. Então, essa reunião é importante. Hugo Mota fez uma fala, inclusive, até conciliatória e no sentido de uma convivência e de respeito à própria lógica da democracia. Ele disse que era um momento que marca o início de uma caminhada deste próximo biênio. Hoje, o primeiro dia útil, estando eu e o senador Davi Columbre fazendo essa visita institucional, formal, né, ao presidente da República, né, para poder construir uma pauta, né, positiva para o país. Isso é importante, né? A iniciativa e a visão desse novo presidente, né? Diferentemente do Arthur Lira, que trabalhava mais com projetos muito pessoais. Né? E também o Alcolumbre também disse mais ou menos no mesmo sentido, né? Nosso país ainda tem muitas desigualdades, a gente não tem tempo para criar crise. Veja que as falas são muito direcionadas, né, para uma convivência pacífica, uma crise onde não exista, porque nosso tempo tem que ser o tempo aproveitar integralmente para as entregas para as pessoas. E o próprio Alcolumbre já deu alguns sinais muito claros. Ontem saiu uma questão com relação ao pedido de impeachment, de ministro. Ele disse que isso aí não passa
por ele não será encaminhado. Então, são sinais de estabilidade, né, de respeito às Civilidade entre regras os do poderes jogo. Lógico que vão haver as tensões normais que que existem, mas ocorrem. dentro do diálogo civilizado entre poder executivo e legislativo, cada um com seus argumentos, suas justificativas, pelo bem do Brasil, mas não haverá essa guerra, né, essa guerrilha, né, de tentar um prejudicar o outro em nome do seu interesse, do grupo de um político, do grupo do outro, mas pensar o bem e o interesse maior do país. Eu acho que essa é uma postura importante dos dois novos presidentes do Legislativo, e o presidente Lula sempre foi esse homem de diálogo. E É eu acho isso que que está... eu ia destacar isso. O Lula fazendo bem o que ele sabe fazer, né? Uhum. Chamar para o diálogo logo após a eleição, definida as coisas lá na Câmara e no Senado, definida a direção das duas casas, o presidente Lula imediatamente chama esses presidentes para uma conversa e foi claro, o presidente Lula disse o seguinte, entre aspas, ele deixou claro lá para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e para o presidente da Câmara, Hugo Mota, disse o seguinte: jamais mandarei para o Senado ou para a Câmara um projeto que seja de interesse pessoal do presidente Lula ou de um partido político. Todos os projetos serão de interesse vital para o povo brasileiro. Isso foi o que disse lá o presidente Lula durante a reunião. E foi arrematado aqui pelo Alcolumbre, dizendo que o Poder Legislativo não pode se furtar em ajudar o governo do Brasil a melhorar a vida dos brasileiros. Isso é uma fala de um compromisso, né? Então, pode ser que nesse período de 2 anos a gente vai ter uma convivência mais tranquila entre Legislativo e Executivo, e recuperar um pouco do prejuízo do tempo perdido, apesar dos avanços de reforma tributária, de várias outras questões, com muito sacrifício, com muita tensão, e tem que dizer de chantagem, objetivamente, do ex-presidente da Câmara perante o presidente, e vamos ver se as coisas se encaminham agora para uma tranquilidade em nome do Brasil, em nome do povo brasileiro. Tem aí uns projetos interessantes que a gente destaca aqui que devem ser colocados em votação agora no primeiro semestre de 2025 no Congresso Nacional. Um é que trata da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, que é uma prioridade, uma promessa do governo do presidente Lula, né? Lá na campanha ainda. Também o fim da escala 6x1. As pessoas estão querendo reduzir a escala e fazer 5x2, o que já acontece, já temos condições no país. O mundo é dessa forma, até menos, inclusive, em alguns países que fazem a tabela menor que 4x1. Então, é uma coisa razoável, isso dá mais produtividade, dá um conjunto de melhoria e deixar essa visão do empresariado brasileiro de sempre explorar e não... Mas ontem eu fiquei estarrecido que eu vi na internet. As redes sociais realmente produziram muito monstros. Ontem eu vi um cara com uma filmagem dizendo que tem que ter escala 7x7, 7-0, que não tem que ter folga nenhuma, que essa coisa de folga, um dia de folga é coisa de preguiçoso, que não quer desenvolver o país. Sujeito que diz um troço desse, com certeza não trabalha 7 dias e 8 horas por dia. Esse deve ser mais um daqueles desocupados que usa as redes sociais para lacrar. Vamos apostar que o Congresso Nacional vai fazer o melhor para o povo brasileiro. Nós estamos apresentando o programa Bate-Papo com Notícias, o programa do Portal Piauí Hoje, no seu final da tarde, todos os dias pelo nosso canal no YouTube. Acompanhe, curta o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para ajudar a gente a fazer o nosso trabalho aí. Roberto, uma notícia interessante aqui também para o povo do Piauí. O governador Rafael Fonteles vai assumir na próxima quarta-feira a presidência do Consórcio Nordeste. Esse consórcio reúne os 9 governadores da região. Rafael foi eleito por unanimidade na Assembleia Geral do Consórcio, realizada no dia 12 de dezembro de 2024. O Rafael Fonteles vai suceder no consórcio, na presidência do Consórcio Nordeste, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, também do PT. O mandato de Rafael será de 1 ano. Importante para o Piauí, Roberto?
Importante, mostra também o papel que o governador já tem tendo e vinha tendo antes de ser governador, como presidente 2 vezes do CONFAS. Isso já leva para o Brasil todo a competência dele na condição do CONFAS, que é um debate muito sério, muito trabalhoso dentro do CONFAS, porque são interesses dos estados da região leste, da região norte, sudeste, centro-oeste e nordeste. E fazer uma concertação e uma coordenação desses interesses não é tão fácil. E passou muito deu experiência para ele. também pela a reforma Tributária. passou nessas discussões também, e debates muito sérios, muito competentes do ponto de vista de um diálogo federativo que leva ao presidente, ao governo, fazer essa proposta de uma reforma que passou com certa tranquilidade. A outra questão da experiência, ele já passou também na questão do Covid não, tanto da região do Nordeste, ele também, o consórcio, ele já tinha sido essa experiência e agora vai para o Fórum. Então, ele agora vai assumir a presidência do Consórcio Nordeste. Mas ele foi do Fórum dos Governadores. Fórum dos Governadores, Exato, verdade. É isso. Então, Fórum dos Governadores na qualidade já de governador. Exato. Então, ele está colhendo a competência que ele tem, a capacidade de interpretação dos dados financeiros da economia nacional, da geopolítica econômica. Então, ele tem todas as condições de ter esse mandato, vamos dizer, satisfatório, né, do ponto de vista não só do Piauí, mas do Nordeste, né, nessa leva que o Nordeste está tendo de mais investimento, de mais trabalho, de mais indústria. Então, é um momento importante de ter um piauiense na coordenação desse importante fórum. Na verdade, a prioridade aqui, o governador já vai assinar um memorando com o Ministério da Fazenda na próxima quarta-feira, lá na solenidade de posse dele. Ele vai assinar um memorando com o objetivo de consolidar o Nordeste como referência em investimentos sustentáveis. Né? Energia e várias outras coisas passam por aí. O evento vai contar com a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do também piauiense, né? Ex-governador Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social. Por falar em Rafael Fonteles, Roberto, hoje pela manhã o governador esteve na Assembleia Legislativa para a posse do novo presidente daquela casa, o deputado Severo Eulálio Neto. A posse foi hoje pela manhã, uma solenidade bastante concorrida, como há muito tempo não se via. E o governador foi lá também apresentar a mensagem do governo ao Legislativo, como ocorre todos os anos, né? Essa mensagem ao Parlamento já é uma praxe do governo. Naquela mensagem é uma carta do governo dizendo: nós vamos fazer isso aqui. São as linhas mestras, né, as diretrizes que o Estado tem para esse ano, né, de 2025, né? Então, ele enfatizou uma coisa bem importante, foi o equilíbrio financeiro, né? É prioridade dentro do que está no escabouço daquela mensagem, né? E ele coloca que sem o equilíbrio não tem como cumprir o plano de governo que ele apresentou, que é vasto e é ousado, inclusive, e no sentido de equilibrar as finanças do Piauí. Ele também entende que vai ser um ano difícil, mais, vamos dizer, desafiador, o ano de 2025, por conta de toda essa pressão econômica, de inflação, mas ele disse que a proposta está condizente com a questão orçamentária. Com o que pode, com o país tem condição de fazer, o Estado tem capacidade de fazer. Ele já teve essa experiência como secretário de Fazenda, ele conseguiu entender essa dinâmica e sabe muito bem, e ele também tem uma ideia muito, que ele já fazia isso na Fazenda, de projetar. De fazer as coisas planejadas para o futuro. Então, isso é muito importante. Ele também falou sobre a questão do aumento para os professores no nível de equilibrar essa questão. Ele está dizendo que além do piso nacional, tem um aumento linear. De 6% e 27%, né, foi o que ele falou. Isso. E também que incorpora, isso vai beneficiar também os aposentados. Sim. Que geralmente se separava essa coisa. Né? Agora o aumento é linear para todos, né? Ativa e para os aposentados. E ele disse que tudo que está fazendo é com projeções de futuro e assim por diante. Então, e diz que com certeza ele vai cumprir as metas fiscais. Eu quero destacar bem aqui o que ele disse durante a entrevista coletiva à imprensa, logo após a solenidade de posse do deputado Severo Eulálio.
o governador Rafael destacou a garantia de recursos para investimentos na infraestrutura do Estado. Ele está decidido a melhorar a infraestrutura do Estado, né? Para ele, inclusive, que melhorando essa infraestrutura, consegue atrair mais investimentos e também mais investimentos na saúde, educação e segurança pública. E ele defendeu, como você já falou aí, como prioridade manter o equilíbrio fiscal do Estado, o que já vem ocorrendo desde a gestão anterior do ex-governador Wellington Dias, que era comandada pelo próprio Rafael Fontela. Nesses dois últimos, o último governo, né? Começou no terceiro e o quarto foi totalmente ele, né? Até que pediu o afastamento, né? Foi isso. Então ele disse que acho que está equalizado, ele tem essa experiência como ex-secretário de Fazenda, essa dimensão financeira, orçamentária, econômica, ele tem muito claro, né? Basta agora a equipe ter exatamente a condição de encaminhar as coisas, de serem proativos, de executar o que está previsto. Ele tem muita coisa, os números na cabeça de qualquer área que você pergunta, ele tem números. As projeções financeiras e orçamentárias que tem, não deixar nada para trás e realmente mostrar competência nessa questão. Ele enfatizou uma coisa interessante, que é a questão da criança, né? E que é até comandado pela esposa dele, né? A parte da primeira infância. E colocou que essa política vai ser de acolhimento familiar completo na casa da criança, mas também envolvendo várias secretarias. Saúde, educação SASC, educação, saúde, SASC, e também a parte da agricultura familiar, porque tem a ver com alimentação, essas coisas assim. Ele tem, na verdade, um orçamento equilibrado, né? E acho que está tudo dentro do que ele se colocou como proposta desse orçamento. Roberto John, só para finalizar o nosso programa de hoje aqui, eu queria tratar aqui ainda só que da posse do novo presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, como eu já falei aqui, o deputado Severo Eulálio. A posse dele foi hoje pela manhã. Severo Eulálio é do MDB, certo? Ele me disse lá na entrevista rápida que eu fiz com ele, viu, Roberto, que as prioridades dele serão concluir a reforma do Palácio Petrônio Portela, a reforma que está sendo feita lá no prédio da Assembleia Legislativa, uma reforma que começou pelo ex-presidente Franzé Silva, e ele, novo presidente, Severo Eulálio, disse que vai dar prioridade, uma das prioridades é concluir essa reforma e também modernizar os processos, todos os processos, inclusive administrativos, lá na Assembleia Legislativa do Piauí. Tem possibilidade? Tem, ele inclusive anunciou a questão de uso da inteligência artificial para poder facilitar e agilizar, né, a feitura, né, dos projetos, dos processos e do trabalho de condicionamento, de distribuição de projetos dentro da própria Assembleia. Então, acho que está tudo dentro de uma condição de termos esse período uma boa gestão e aliança ou compartilhamento com o governo do Estado. Bom, nós estamos concluindo aqui mais um bate-papo com notícia. Obrigado, Roberto. Nada. Até amanhã, né? Até amanhã. Até amanhã. Obrigado a todos que nos acompanham e até mais.